Isaías capítulo 58, vamos ler o verso 11 e 12, por favor, abra sua Bíblia. Isaías, livro do profeta Isaías 58, capítulo 58, versículo 11 e 12. O tema: resgatando e restaurando as bases da família. Primeira palavra, diz assim a palavra de Deus: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, ou atingida, sofrida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, bem cuidado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo, os seus descendentes, seus filhos, você e sua descendência, reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces ou as bases antigas. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Não vale um amém nessa palavra de Deus? Eu queria dizer, esse texto está se referindo, o profeta Isaías, no ano 701 mais ou menos, ele começa a profetizar um caos, antes de acontecer a destruição de Jerusalém. Mas aqui nesse capítulo, ele já está além, ele consegue ver, ele consegue ser como João, transportado ali em Apocalipse, e ele consegue ver o futuro. Deus começa a mostrar o futuro, e ele profetiza 150 anos antes, já a destruição que aconteceria em Jerusalém. Jerusalém ficaria em ruínas, e ele começa a falar isso daí. Jerusalém vai estar em ruínas, as cidades, as casas, o templo, vai estar devastado, como uma terra seca, árida. Vocês vão viver isso, vocês vão passar por isso, porém, Deus vai guiar vocês, Deus vai cuidar de vocês, Deus vai fazer nesse tempo de desgraça, Ele vai cuidar de vocês como se cuida de um jardim. Naquela época os jardins eram todos particulares, fechados. Ele falou assim, em meio a essa destruição, em meio a essa ruína, quando tiver tudo deserto, desesperado, sem esperança, eu vou estar conduzindo vocês, eu vou estar cuidando de vocês, eu vou estar guiando vocês, eu vou estar provendo vocês, e mais ainda, eu vou usar vocês para reconstruir, restaurar, eu vou usar vocês para restaurar tudo aquilo que estava destruído, aquilo que estava em ruína, as bases, os alicerces, a ponto de vocês serem lembrados e chamados reparadores de ruínas, reparadores de ruas, reparadores de casas, reparadores de bases e de alicerces. Essa é a palavra de Deus para mim, para você, para a nossa casa, para a nossa família esse mês. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor? E esse texto, ele traz para os nossos dias, parece que foi escrito para nós agora. A cidade de Jerusalém, o templo, as casas e os muros tinham sido destruídos. As bases daquele povo estavam em ruínas. A cidade estava parecendo, como o profeta falou aqui, uma terra ressequida pelo sol. Templo, casas, muros, a base da nação. Templo de Jerusalém era onde aquele povo adorava, prestava culto, era onde eles buscavam o Senhor, era onde Deus se manifestava, era como o talismã daquele povo, era a segurança daquele povo, porque ali o Senhor se manifestava.
Então, quando se derruba aquele templo, quando aquele templo se encontra em ruína, é como, cadê? Deus foi embora, agora Deus não virá mais com a sua glória, Deus não vai nos defender mais. As casas estão em ruínas, os muros, casas aonde você se abriga, aonde você convive com a sua família, aonde você ensina seus filhos, muros, aonde você tem a proteção contra o inimigo. A aplicação disso para os nossos tempos, eu quero dizer que nós nos encontramos, a nossa nação, nós estamos numa época onde o templo simboliza a igreja, espiritualidade, fé, tem se encontrado sob ataque, o inimigo tem tentado deixar em ruína a espiritualidade, a visitação. Hoje, você quer saber mais? Eu não sei se a igreja está sendo mais atacada pelos de fora ou pelos de dentro, porque tem muita gente que tem, para que igreja? Não precisa de igreja, não precisa de templo, não precisa de um ajuntamento, a igreja lá ensina coisa antiga, lá ainda eles estão nessa Bíblia que não foi atualizada, e realmente, olha, eu posso ter um relacionamento com Deus, Deus é amor, e Deus não se importa mais com nada, Deus Ele quer que o homem seja feliz, e Ele quer, mas Ele sabe o que o homem necessita para ser feliz, pois Ele o criou, Ele criou o homem, mas o homem não, ele acha que a felicidade dele depende das coisas que ele acredita para ser feliz, então Deus é esse Deus amoroso que permite que ele busque a sua felicidade. Por isso que a fé, na verdade, o templo está ruindo, está sob ataque. As casas simbolizam a família onde você cria os teus filhos, onde você educa os seus filhos, onde você tem os momentos de cada fase, de ser filho, de ser pai, de você ser irmão, de você aprender coisas, de você se sentir protegido pelo pai, pela casa. A casa é proteção, é segurança. Mas eu quero dizer que não é bem assim hoje. Família é qualquer coisa. Família sou eu, é você, é um cachorro, é um gato. Família é você, uma cadeira, se você assim acha, pensa. Família não é coisa do passado. Os muros que simbolizam proteção, que sempre protegeram as cidades, que sempre protegeram as casas, que sempre protegeram os templos. Eu quero dizer que são os valores, é a verdade, são os princípios que sempre nos protegeram, que protegeram a família, que protegeram os filhos, que protegeram os pais, que protegiam os filhos. Princípio, valores de que um homem não podia ter um filho e ir embora, porque isso é falta de caráter. Não se tinha essa sexualidade que irresponsável, não. Sexo é algo de Deus, é algo responsável, é uma bênção que Deus deu para uma família, para que eles possam usufruir, e aquilo com responsabilidade, porque aquilo vai gerar vida, e quando essa vida for gerada, vocês têm que se comprometer com aquela vida. Não, mas aí vem uma solução: vamos assassinar. Se a irresponsabilidade desse sexo fora desses valores, é só assassinar um feto, uma criança. Os valores eram para não permitir assassinato, não era para permitir abandono, não era para permitir que essa criança crescesse revoltada e amanhã se tornasse um assassino, que entrasse num lugar e matasse mais 5, 10. Os muros estão em ruínas, porque a base, os valores,
os princípios foram ao chão. E por que isso? Porque Deus permite uma situação dessa. E se você ler esse capítulo todo, aliás, eu tenho falado aqui sobre há tempo, sobre o cuidado dessa aculturação, dessa cultura pagã na época, mundana hoje, que a gente entrar no seio, no meio do povo de Deus. Esse foi o maior alerta de Deus, quando tira o povo do Egito, fala: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, eu vou dar para vocês, ninguém vai poder resistir vocês, só que vocês precisam expulsar todos os povos, porque senão eles vão ser armadilha para vocês. A hora que vocês não vão poder dar em casamento seus filhos para eles, vocês não vão poder se misturar, porque quanto menos vocês perceberem, vocês estarão adorando os deuses deles, vocês estarão com os costumes dele, porque Deus sabe que desde o Éden ali, quando entrou o pecado no mundo, a gente parece que se atrai por tudo aquilo que é contra Deus. Deus fala: buscar primeiro o meu reino. Não, eu quero buscar primeiro o que eu quero, o que eu gosto, o que está dentro de mim, as vontades que foram deturpadas ali no Éden. Eva, você vai se tornar como Deus, você não vai precisar mais de Deus, você vai ter liberdade, você vai ter independência, você vai poder aproveitar, você não vai precisar ficar prestando conta para Deus, você não vai precisar chegar toda tarde e falar: Deus, e agora, o que eu preciso? Deus sabia que aquele povo, se começasse perceber outras culturas, outros deuses, outras maneiras, outras festividades, outras maneiras da sexualidade, de cultuar outros deuses, tudo aquilo ia envolver aquele povo. E dito e feito, mas tinha uma promessa: se vocês não fizerem isso, se vocês forem fiéis a mim, se vocês me obedecerem, nenhum mal chegará à tenda de vocês, vocês serão prósperos no campo, vocês serão férteis, nenhuma doença vai chegar a vocês, nenhum inimigo, por mais poderoso e forte que seja, vai resistir vocês, porque na verdade, quem vai lutar com vocês e a favor de vocês será eu, Deus Todo-Poderoso. Quem vai estar cuidando, quem vai na verdade ser o muro, quem vai ser o templo, quem vai ser a casa, quem vai ser a estrutura, quem é o valor, quem é a verdade, quem é o caminho, quem é a vida de vocês, sou eu. Quem vai pelejar pela tua casa, pelos teus filhos, pela tua família, sou eu. Basta vocês não se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda, mas antes meditar na lei do Senhor, dia e noite, e tomar o cuidado de atentamente cumprir fielmente tudo quanto nela está escrito. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Infelizmente aquele povo não expulsou, começou ali o jeitinho brasileiro, porque eles começaram a barganhar, falaram: em vez da gente expulsar, e se a gente colocar essa nação para servir a gente? Porque tinha ordem: vocês ali não tem mais maná do céu, ali vocês vão ter que trabalhar, ali vocês vão ter que plantar, ali vocês vão ter a minha bênção, mas ali vocês vão ter que perseverar, vai ter processo, vai ter que plantar, vai ter que lavrar, vai ter que esperar, vai ter que confiar em mim. Não, a gente acostumou depois de 40 anos comer pão que cai do céu, vamos deixar essa turma trabalhar para nós. Daí eles fazem, acho que Deus não vai se importar com isso daí,
Pô, mas o que Deus falou? Cuidado, porque isso pode ser armadilha. Não, mas eles são apenas nossos escravos. Não tem perigo. Eles são apenas, eu sei, eu conheço a minha fé, eu conheço o meu Deus. Eu estou no controle. A hora que vê, já está com uma amizade. O que você está vendo? É uma estátua aqui do meu Deus, do Deus que eu adoro. Mas que estranho, não sei o quê. Ô mulher, você viu isso daqui? Que estranho, olha como que negócio, aquele nosso escravo lá. Daí a mulher já vai, mas como que é? Como que funciona isso? Funciona assim, assim, assado. Mas que legal, acho que não tem nada a ver, eu sei que o nosso Deus é. E começa assim, e assim vai. E daí de repente, nasce uma escrava bonita, o rapaz fala assim, não tem mulher bonita no nosso povo assim não, hein? Eu acho que eu vou casar com essa daí. Vou casar com essa daqui, vou casar com aquele ali. Olha que escravo, olha o tanquinho dele, olha o bíceps, olha os tríceps, olha tudo quanto é ípice dele. Não, eu vou. Mas peraí, não era para fazer isso. A hora que vê, já está uma bagunça. E Deus olhando, puxa, esse povo. Lembra que eu falei lá, se vocês não seria armadilha para vocês? E de repente, está lá o povo sendo infiel, servindo outros deuses, a cultura misturando. Então, por que hoje Jerusalém, o templo caiu, as casas caíram, o muro caiu? Sabe por quê? Porque o povo deixou de ser totalmente fiel ao Senhor. Não deixou de ser inteiramente fiel. Não deixou de ser, eles continuaram crendo no Deus verdadeiro. Eles continuaram acreditando que tinha um Deus que criou os céus e a terra, que tiraram ele do Egito, porém eles, além disso, eles começaram com outras coisas. Eles não deixaram de frequentar a igreja, eles não deixaram de falar o evangeliquez, eles não deixaram de acreditar no amor de Deus. Eles só começaram a acreditar que o amor de Deus não implica em justiça, que o amor de Deus não implica em renunciar a si mesmo, negar o eu e não fazer aquilo que você acha que é certo, e sim fazer o que Deus falou, porque você é propriedade dele, você é dele, você é povo, você é um jardim regado dele. O povo não parou. Por que as nossas famílias estão sendo atingidas? Por quê? Porque as famílias estão sendo abaladas. Não é porque as pessoas não acreditam em Deus, mas elas acreditam que Deus é esse Deus que muita gente tem falado, não o Deus que a Bíblia fala. Porque até mesmo a Bíblia não é bem assim, né? A Bíblia ela precisa interpretar, precisa saber. Não, a Bíblia na verdade, como alguns dizem, na verdade é um compêndio de livros apenas, que o que vale é o que Jesus falou, ensinou. Vamos lá para Jesus, quem que falou? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem que falou isso? Foi Jesus. Foi Jesus que falou, olha, vocês estão me seguindo porque vocês viram eu multiplicar o pão lá. Mas se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, todo mundo, esse cara está falando o quê? Será que ele está querendo, eu não estou entendendo. Vocês não entendem de coisas espirituais. Jesus estava falando assim, olha, aqueles que não se comprometerem comigo, aqueles que não se comprometerem comigo, sabe, tem muita gente que crê em Deus, acredita em Jesus, ama Jesus, frequenta a igreja, só não quer comer a carne e o vinho, o pão, não quer comer a carne dele, não quer comer, não quer beber do seu vinho, não quer negar a si mesmo,
porque eu nasci tendencioso a isso, ou tendencioso àquilo, porque eu gosto disso, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo. Meu querido, eu tenho vontade, sabe do quê? Quando alguém pisa no meu dedinho, eu tenho vontade de matar essa pessoa, mas eu não posso. Como você sabe que você não pode? Por causa de uma coisa que se chama lei. Porque a hora que um cara que corta a tua frente, que você fica com vontade também, brigar com ele, fazer, por que você não pode? Porque você aprendeu. Porque se nós fôssemos fazer tudo que nós temos vontade, meu querido, seria uma anarquia absurda, embora que é isso que estão querendo fazer com o ser humano. Não tem, cada um, você pode ser o que você quiser. Esses dias eu vi uma discussão de um cientista cristão e de uma socióloga não cristã, e falando sobre sexo e gênero. Daí a questão era o seguinte, o cientista falando assim, para mim não existe essa questão de gênero, existe a questão de sexo, a biologia ensina. Passou disso, é invenção do homem, é o homem tentando. Daí a pessoa está falando, porque você é cristão, né? Ele falou, não interessa o que eu sou, estou aqui como cientista. Prova na ciência que existe gênero, que a ciência não prova isso. A socióloga falou assim, não acredito que ainda você acredita na ciência. Nós já estamos numa era pós-ciência, não é pós-cristã, é pós-ciência também. Então uma pessoa cristã que vai para antigamente os cristãos eram os ditos, vocês são anti-ciência, vocês são não sei o quê. Não, peraí, agora vai para uma discussão isso daí na televisão, um programa, televisão, a pessoa, não acredito que você ainda está na ciência. Nós estamos numa geração pós-ciência. Que ela estava defendendo? Daí, então você está falando sobre gênero. Gênero é assim, a pessoa se sente uma mulher, um homem nasceu um homem que nasce homem, mas ele se sente mulher porque ele nasceu num corpo errado, ele se sente mulher. Então ele é do gênero feminino, porque ele na verdade ele é homem, mas ele daí ele foi lá, buscou algumas coisas que tem já um monte de reportagem. Por exemplo, o Lucas até mostrou aqui, um senhor de 60 anos, 65 anos, que deixou a família, tinha uma família, ele era, até um certo tempo ele tinha esposa, filhos, mas ele era homossexual. Mas a esposa aceitava, eles viveram um certo tempo, mas daí ele se sentiu, além de se sentir ter a questão da homossexualidade dele, ele a princípio começou a se sentir uma mulher, começou a se vestir como uma mulher. E daí a esposa falou assim, não, então a esposa deixou, os filhos deixaram. Ele começou a se sentir sozinho. Daí falou, então agora eu não sou mais uma mulher, eu sou uma garotinha de 6 anos, de 7 anos. E ele começou a se vestir. Você tem aquela reportagem ainda? E daí, mas tem várias reportagens dessa. Daí, o gênero, ele se tornou uma criança, uma menininha de 7 anos. Então, o gênero, se for para o que ele se sente? Ele é um senhor de 70 anos, mas ele se sente ele é um senhor de 60, 70 anos, mas ele se sente uma menina de 6 anos, 7 anos. E o povo, achando lindo, e algumas pessoas, teve um casal que adotou ele. Não é o pior, calma aí. Adotou ele porque, para fazer companhia com a filhinha de 7 anos, 6 anos. Elas vão ser irmãzinha agora. Arrumaram a caminha para essa menininha, esse senhor que se sente uma menininha, junto com a menininha de 7 anos, com a filha deles de 7 anos. Tem mais de 60, essa pós-ciência, que não tem, algo demoníaco, eles defendem mais de 60 gêneros.
que não tem comprovação nenhuma, que é daí um cristão falar que isso é aberração, que é algo demoníaco, é para destruir, porque daí, já pensou, se esse homem de 70 anos abusa dessa menina, vai ser preso? Não. Daí vai querer usar a lei? Não, mas ela é uma menininha, eles estavam brincando de médico, a menininha estava querendo, não pode prender, porque na verdade ele não é um homem de 70 anos, ele é uma menininha de 7 anos, então é inocente, eles estavam brincando, não foi abuso, não foi pedofilia. Dá para entender o absurdo que nós estamos? Por causa disso, porque a pessoa sente. Eu sinto coisas que o pecado, e daí aqui vai, a gente está falando sobre, eu quero rasgar aqui um pouquinho. Um homem heterossexual, eu sou casado, eu sou homem heterossexual, eu sinto atração por outras mulheres, porque eu sinto atração por outras mulheres, eu vou seguir o que eu sinto? Não, isso está errado, eu tenho uma aliança, porque senão vai virar uma bagunça, é isso, não, o que você sente, então, o que eu sinto é uma coisa que se chama queda, carne, pecado, uma natureza pecaminosa, que o pecado fez assim com o ser humano. Deus criou tudo perfeito, a gente, mas Satanás sabia, eu quero pegar essa obra-prima das mãos de Deus e rebentar. Como que eu faço isso? Eu vou fazê-los pecar, eu vou fazê-los se rebelar contra Deus, porque assim que eu fizer, eles vão ter uma vida, teve consequência, a consequência é lógica, assim eles viviam nus. Fala que assim que aconteceu o pecado, eles foram se vestir, porque eles começaram a ter problema com a sua sexualidade, eles começaram a ter vergonha, um do outro, eles começaram a jogar culpa um para o outro, aí eles começaram a ter vergonha de Deus, a natureza, fala que não tinha espinho, não tinha um monte de coisa, não tinha tsunami, não tinha essas tragédias, fala que a natureza geme, a natureza está gemendo, esperando, com expectativa de ser redimida. Eu estou com expectativa de ser redimido, para nunca mais sentir raiva, para nunca mais ficar chateado com pouca coisa, sabe, o ser humano está assim, só que os filhos de Deus, que a palavra de Deus é clara sobre isso, a igreja está assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vendo a vida passar, e a gente está dormindo, e todas essas artimanhas estão chegando, e a gente está assim. Não, meu querido, existe um Satanás, um inimigo que está querendo destruir as famílias, porque numa dessa, a gente tem que, e daí fica a igreja, e aqui vai um texto, para você igreja, que compactua, eu amo homossexuais, eu tenho amigos, Deus ama, Deus não me ama mais do que ama um homossexual, Deus me ama igual ama um homossexual, igual ama uma pessoa que adultera, Deus, igual aquele mentiroso, só que Deus não se alegra, sabe por quê? Não é porque Ele sabe que tudo isso prejudica nós mesmos, não é que Ele quer, Ele está, louco, não é que Ele está, não, eu quero tesourar, eu quero, essa turma está querendo festejar, farriar, e eu estou, não, Ele sabe que isso vai destruir você, Ele sabe que é isso que o inimigo quer, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e daí Ele está lá, eu amo, por isso que eu queria que você pudesse ter o meu espírito, para que o meu espírito começasse a dominar você, e começasse, a hora que você sentisse vontade de xingar, de matar, de adulterar, de fornicar, de fazer, que o espírito fala, não, eu não sou de mim mesmo, agora
eu sou templo do Espírito Santo, eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui redimido. E agora existe um poder chamado Espírito Santo, que faz com que eu não precise mais ficar sob o domínio do pecado. Eu posso ter vontade. Antigamente eu tinha vontade, eu tinha desejo, e eu me submetia, porque eu estava sob o domínio do pecado. Mas na cruz do Calvário, lá o Senhor tirou toda a dívida, pagou, e Ele me resgatou, e falou: agora você não está mais sob o domínio de Satanás, do pecado, dessa natureza. Agora você está sob o domínio do meu Espírito. E se você se encher, se você começar a crer nisso, se você, em vez de ficar com essas falácias, em vez de ficar ouvindo essas coisas, porque em vez de você ficar ouvindo o Globo, antigamente falava-se sobre um erro, o problema é tudo como a igreja passava. Antigamente a televisão é do diabo. A televisão não é do diabo. A televisão pode ser uma bênção. Agora o conteúdo que tem dentro da televisão, que tem na internet, o celular é uma bênção, mas tem coisa aí que é do diabo. Tem coisa na televisão que é do diabo. Então não é a questão da televisão. Daí vai lá os crentes e param de assistir televisão. A política é do diabo. Não é do diabo não. Por isso que a gente foi deixando de assistir. E daí os crentes na igreja falavam que não assistia, mas daí passava na casa do vizinho e ficava assim, olha lá. Daí comprava, deixava no último cômodo, porque se o pastor fosse lá, ninguém via. Mas no quarto lá tinha uma televisão, que todo mundo não perdia uma novela. O negócio, em vez da gente perceber que o problema, o diabo não está numa televisão, não está na política, não está nos conteúdos, está na cultura, que só é rechaçada pela verdade. O problema é que o crente assiste mais televisão do que lê a Bíblia. Hoje, vamos falar televisão? Não, hoje o crente fica mais na internet do que lê a Bíblia. Ouve mais influenciadores, ouve mais gente que está revoltada com Deus, com a igreja, com o pastor, do que propriamente a Bíblia. Pessoas que por causa da família vai negando a verdade. Romanos 1, coloca Romanos 1, último capítulo aí, vai falar sobre várias questões que trocaram a verdade de Deus pela mentira, trocaram a verdade do Criador pela mentira da criatura. O que Deus fala? Deus entregou para que os homens vivessem nessas paixões. Daí ele está falando, daí chega no último versículo. Embora conheça, isso ele está falando para a gente que conhece a verdade. Está falando para o seu povo. Embora conheçam o justo decreto de Deus, a verdade, a palavra dele, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, a condenação eterna, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Tem muita gente, e eu vi isso daí esses dias nessa polêmica que saiu de Silas Malafaia, Caio Fábio e Xuxa. Um monte de comentário e um monte de evangélico cristão. Não, essa coisa, realmente essa Bíblia, realmente essas coisas estão tudo ultrapassado. Na verdade, a Bíblia é a verdade, mas não é desse jeito, não é daquele jeito. A gente precisa, é o amor e assim por diante. Ou seja, cada vez mais a igreja, um pastor que começa a falar, não é sobre amor, é que a gente precisa da graça. O pastor, para eu não cair em pecado, porque eu sou tentado, eu tenho minhas paixões. Cada um de nós temos as nossas. Um tem de lutar contra a mentira, outro tem que lutar contra a fofoca, outro tem que lutar contra o orgulho. Nós todos somos pecadores, e ainda a gente continua com essa natureza pecaminosa. Outros têm que lutar contra a sexualidade, outros têm que lutar com tudo isso que o inimigo colocou, que esse pecado, a gente precisa, não,
Na verdade, não precisa mais lutar, Deus te aceita do jeito que você é. Não, Deus te ama do jeito que você é. Por isso que Ele morreu numa cruz, para que o poder da morte e ressurreição dEle, quando Ele foi ao céu, Ele mandou o Espírito Santo para que te convença do pecado, da justiça e do juízo. Não falou para que te convença do amor dEle. Olha só, para que te convença do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito está aqui para falar: Marinho, toma cuidado, para de mentir. Marinho, toma cuidado, para com isso. Marinho, a hora que você viu, você sentiu atração por aquilo, para. Porque senão isso vai te gerar morte, vai te gerar condenação. Preciso parar. Irmão, para de pecar. Irmão, para de ser orgulhoso. Irmão, para de fornicar. Irmão, para de brincar com coisa séria. Irmão, pare de achar que, porque algumas pessoas, alguns pastores falaram que homossexualidade não é pecado. Meu querido, a Bíblia não, vai nessa. E eu estou falando aqui geral, porque não é. Aqui tem mentiroso? Eu tenho certeza que tem. E não, não, mas eu não. Quem não falou? Atendeu o telefone? E não tá, desculpa. Não. Aqui tem mentiroso. E eu falo para você: não entre mais aqui, mentiroso. Não, pelo contrário, vem aqui, porque senão eu vou ter que sair daqui também, não vou poder pregar. Aqui tem mentiroso, aqui tem orgulhoso, aqui tem adúltero, aqui tem homossexual, e aqui é o lugar certo para nós, para mim, para você, porque é aqui que nós vamos ser transformados. É aqui que o sangue de Jesus vai nos lavar, nos purificar e nos transformar. É aqui que o Espírito vai nos convencer e vai de glória em glória, de glória em glória nos transformar, mudar a nossa história, nos fazer, nos conduzir em meio a esse deserto, em meio a essa terra árida, em meio a essas ruínas. Mas o Senhor falou que vai nos guiar, nos conduzir, vai nos fazer como um jardim fechado, regado, cuidado por Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu tinha 3 pontos aqui, não falei nenhum, mas o Espírito conduziu. Em meio a tudo isso, o Senhor tem promessas para nós. Primeira promessa é: o Senhor promete te conduzir nesse tempo. Você está passando dificuldade na tua família? Você tem enfrentado lutas? Nós temos visto violência, revolta, problemas com filhos, problemas de relacionamentos, problemas no casamento. Mas o Senhor, no versículo 11, Ele fala: o Senhor o guiará constantemente. Não só guiará, mas satisfará os seus desejos numa terra ressequida, ou em meio a esse caos. Ele fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O que o Senhor está falando? Ele está, guiará, satisfará, fortalecerá. Você será como um jardim bem cuidado pelo Senhor. Você será uma fonte que nunca faltará água. Em meio a um caos, em meio ao deserto, falta água. Mas falando que para você não vai faltar água, porque isso daqui, esse texto é uma alusão à nuvem que conduzia o povo no deserto, que guiava, que protegia. Aquela nuvem servia para guiá-los, porque eles seguiam a nuvem. Para onde que a gente vai? A gente não sabe, não sei, não tem bússola, não tem. Não, fica tranquilo, o Senhor está conduzindo vocês. É só vocês seguirem a nuvem. Só que a nuvem não era só isso. A nuvem era proteção, protegia eles contra o sol do dia, da manhã, do dia, mas também à noite, que fazia um frio terrível. Aquilo se transformava numa coluna de fogo.
aquilo também, essa coluna de fogo que era a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, protegia eles dos animais, dos bichos. Aquela nuvem serviu para proteger eles dos egípcios, porque quando os egípcios estavam vindo, a nuvem se colocou numa coluna de fogo entre os egípcios e ele. Aquela nuvem era a provisão, era da nuvem que caiu o maná. O que o Senhor está falando? Que nós estamos vendo os valores, os muros, as ruírem. Nós estamos num momento de terra árida, terra seca. Mas o Senhor está sobre nós como essa nuvem, nos guiando. Vai continuar te guiando, pai. Vai continuar te guiando, mãe. Vai continuar te guiando, filho. Vai continuar te guiando, esposa, marido. Vai te continuar suprindo, vai continuar te dando sabedoria, vai continuar sustentando, vai continuar renovando as suas forças. Vai continuar te dando tudo o que você precisa. O Senhor também promete não só nos guiar e nos sustentar, mas Ele promete nos usar para restaurar essa situação. Porque senão, a gente, tudo bem, até quando a gente vai ficar? Não, tudo isso que eu falei, eu tenho pregado sobre as armas da nossa milícia, sobre a oração, sobre o jejum, sobre a palavra de Deus, porque isso são armas poderosas para nós restaurarmos as bases na família. Seu povo, versículo 12, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces ou as bases. Para restaurar muros, aqui daí vocês serão chamados reparadores de muro, restaurador de ruas e moradias. Para restaurar templo, para restaurar muro, para restaurar casa, para restaurar rua, para restaurar qualquer coisa, precisa de duas coisas. Para restaurar família, para restaurar relacionamento, toda restauração, toda reconstrução precisa primeiro de pessoas. Não existe restauração, reconstrução se não tiver pessoas, voluntários, se não tiver pessoas que sejam a resposta, como eu falei domingo passado, que não, não, mas será que sou eu? Deus te deixou o Espírito, Deus te deixou a palavra dEle, Deus deixou armas como a oração, como o jejum. Nós precisamos, deixou a verdade para nós, para nos guiar. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa palavra pode realmente nos trazer de volta quais são as bases, mas para isso precisa ter gente querendo pegar, ler, estudar e falar: realmente, acho que eu estou equivocado. Eu tenho ouvido mais mentira, eu tenho sido conduzido pelos meus desejos, eu tenho sido conduzido pelo que as pessoas falam, eu tenho sido conduzido pela cultura. Talvez seja por isso que hoje eu estou infeliz, por isso que hoje eu não experimento a bênção do Senhor. Mas hoje você pode voltar a entrar debaixo da nuvem, para viver as promessas, porque a promessa fala que o teu povo, em outras versões, os teus filhos, a tua geração, futura geração, é promessa para você, mas para as futuras gerações. Você e os teus filhos, talvez a gente comece a restaurar algumas bases, mas vai ser no teu filho. Talvez você comece a ensinar, a bater mais sobre a palavra de Deus, a voltar a ser sacerdote. Precisa de voluntários, e toda reconstrução é necessário começar na base, na estrutura. Tem muita gente achando que o problema do país, da nação, está lá em Brasília. Eu quero dizer que a solução do mundo, da nação, do nosso país, se encontra nos berços, se encontra nas casas, se encontra na família, porque toda restauração, reconstrução, começa pela
base, pelos alicerces. O Senhor está falando, eu vou levantar pessoas para restaurar as bases. O Senhor está falando, eu vou levantar pais, homens, mulheres, mães, jovens, adolescentes, crianças, que voltem a viver, a praticar, a ensinar a verdade, os valores que sim, daí sim, voltando a ensinar, a praticar, os muros vão voltar a ser erguidos, o templo vai voltar a ser erguido, e as casas vão voltar a ser o lugar da bênção do Senhor, o lugar de harmonia, de amor, da graça de Deus. Quero terminar falando sobre algumas bases que foram perdidas e precisam ser encontradas. As posições na família, homem sendo homem segundo a verdade, a palavra de Deus, homem sendo sacerdote, conduzindo a sua família. Primeiro, para conduzir a sua família, você precisa saber o caminho. Conduzir a esposa, conduzir o filho. Como que você vai conduzir o filho para um lugar que você nunca foi? Vou conduzir o filho no caminho que deve andar. Como que eu vou conduzir o filho no caminho se eu não sei o caminho? Se eu não estou no caminho? Como que eu vou ensinar a palavra dele se eu não leio a palavra, se eu não estudo? Como eu vou ensinar o meu filho a ser um menino de oração se eu não oro? Eu preciso voltar a ser o homem. E eu já falei aqui sobre sacerdócio. Homem precisa voltar a ser homem de condução. Não esses homens banana. Não esses homens que, e homem banana que eu falo, não é, às vezes homem banana é pejorativo, me perdoem, meus queridos. Homem que, mulher faz, deixa, a mulher leva, a mulher vai, faz, a mulher não sei o que. Não, meu querido. Não, minha função é trabalhar, tua função é trabalhar, é prover, sim, essa é uma das funções. Mas a tua função é amar, é proteger, é conduzir, é amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, é ensinar os teus filhos, é demonstrar amor, é dar tempo para os seus filhos. A esposa tem que voltar a ser a esposa, a auxiliadora idônea, não a rixosa, não a murmuradora, não a que briga, não a nervosinha, não a que não aguenta mais, porque senão eu vou para casa da mamãe, não a que, já falei que, eu vou embora, eu vou sumir, se você não me der um celular novo, desse jeito. A gente precisa voltar a ser, as mulheres precisam voltar a ser mulheres como Sara, como Esther, de oração, mas que sim entra na presença do seu Senhor, do seu marido, que ama, que tem o cetro estendido, porque o marido sabe quem ela é, mas que sabe a posição, como entrar, sabe o que a palavra ensina dela. Tem gente que sabe o que as novelas têm ensinado, o que as pessoas falam, o que a mãe falou, o que não sei quem falou, o que vê. Não, chegou uma hora que a minha mãe era assim, minha avó era assim, eu venho de uma casa onde as mulheres eram assim, mas não, agora eu quero ser a mulher segundo o coração de Deus, porque eu quero ser uma reparadora de brechas, eu quero ser uma reparadora de base, e para isso eu quero ser o exemplo para as minhas filhas, para o meu filho, os filhos voltarem a honrar os pais, a obedecerem os pais, a honrarem pessoas mais velhas, a não se acharem
porque você sabe entrar e sair dos aplicativos, porque você sabe mexer celular melhor do que teu pai, do avô, você sabe que você pensa que você é o cara que sabe da vida, que você pode escolher, você sabe quem é o melhor namorado, o melhor marido, só que chega depois de 10 anos, você já está no terceiro marido, por quê? Porque você sabia mexer no celular, mas não sabia ouvir um conselho, porque não honrava o pai. Mas eu sei tudo que... As bases estão em ruína. Está na hora de nós repararmos, para nos tornarmos uma igreja, que é essa igreja que é guiada por esse Deus, que anda debaixo da nuvem, e por andar debaixo da nuvem, por ouvir e seguir a palavra de Deus, o tema desse capítulo todo, a demanda aqui, é que aquele povo fazia até o jejum, até o culto que eles prestavam para Deus, era do jeito deles. E aqui está falando assim, olha, se vocês pararem de fazer o que vocês acham, do jeito que vocês acham, fazer o jejum do jeito que vocês querem, vocês vão lá um dia e vocês vão na igreja um dia e faz e acha que está bom, porque o povo estava reclamando, Deus, mas por que o Senhor permite essa ruína? Por que minha casa está assim? Por que meu casamento está assim? Por que meu filho está assim? Olha, eu jejuo, eu vou na igreja, eu faço isso. A resposta está, porque você faz do teu jeito, você faz segundo, você não faz do meu jeito. Olha só, versículo 13. Eu não coloquei aqui. Versículo 12, né? Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros. Deixa eu, um pouquinho antes, deixa eu ver aqui. Vai para o 13 mesmo, é a continuação. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícias o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Aqui o sábado, o que é que aquele povo estava fazendo do seu jeito? Eles iam fazer o jejum, o sábado era uma lei, que era para se dedicar ao sábado, era para o sábado ser era uma lembrança de que aquele dia era do Senhor. Isso daí se encontrava na lei. E o que eles faziam? Eles iam lá num dia, jejuavam, faziam as oferendas, faziam os sacrifícios, mas aquilo que Deus mandava, que naquela época era guardar o sábado, eles faziam o que eles queriam. Eles pegavam, não, vou cuidar das minhas coisas e não sei o que. O Senhor está falando, peraí, vocês... É por isso que vocês estão vivendo isso, porque vocês guardam o que vocês querem, vocês fazem, vocês são crentes, vocês são evangélicos, segundo aquilo que vocês acham e querem. Aqui cada um, isso é certo, isso é certo dar dízimo, é certo não, é certo não beber, é certo não transar no casamento, é certo, não, eu acho que sim, eu acho que não, eu quero, cada um faz o que cada um quer aqui, em vez da gente, o que a Bíblia fala? Porque eu quero trazer, eu quero voltar a viver. Quando quando isso foi restaurado, quando essa visão, essa profecia aconteceu, Esdras foi para a praça e começou a ler a lei, falar, continuar, olha, aqui, olha, a gente está errado nisso aqui, a gente precisa voltar a fazer isso, voltar aquilo, parar de casar com os estrangeiros, a gente precisa fazer isso, voltar a fazer isso, fazer aquilo. É isso que a gente está precisando, meu querido. O Senhor, Ele quer nos guiar, mas para isso, não dá para Ele falar assim, olha, então eu quero, Senhor, eu quero ser guiado por Ti, eu quero ser cuidado, eu quero ser provido, eu quero
ter a minha família restaurada, eu quero restaurar as bases. Tá bom, então vamos para cá. Mas justo para ir, não dá, assim também não quero. Então continue vivendo em ruínas, continue sem viver a herança de Jacó, sem viver cavalgando sobre os altos montes, sem viver tudo aquilo que Deus tem, porque Deus tem uma vida abundante para você, Deus tem bênçãos para você, Deus tem restauração, Deus tem alinhamento, Deus tem tudo de bom para você. Isso não tem a ver com lutas. Você viu que em meio a uma terra ressequida, em meio a ruínas, eu vou fazer vocês se tornarem uma fonte cujas águas nunca faltem. É promessa de Deus. Deus não está falando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não preciso temer mal algum, porque tu estás comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que faz do Altíssimo seu abrigo, ele não precisa temer mal algum, ele está protegido. Mas esses são aqueles que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, continue seguindo, se permitindo ser conduzido por Deus. Você vai ver os teus filhos. Eu falei domingo passado aqui, tem muita gente que, tô bem. Você tem filho, você tem neto. Plante, semeie para eles, semeie para você, mas semeie para eles, para que amanhã depois eles não vivam, seus netos não vivam em meio a esse caos, essa ruína, essa anarquia que estamos vivendo, que até ali, até os nossos netos, eles já possam viver cercados por muros e em casas fortificadas pelos valores e princípios da palavra de Deus, e que eles vivam o bem do Senhor, que realmente, quando eles estiverem vivendo o lobo mau, Satanás possa vir soprar, mas graças a nós, as nossas escolhas, porque nós ensinamos o caminho que eles seguiam, como era para construir uma casa sobre a rocha. O Satanás vai soprar, e os nossos 3 filhinhos vão estar seguros sobre uma casa firmada sobre a rocha. Que você seja abençoado, que Deus, e eu acredito do fundo de, não é, as coisas são em processos, as coisas de Deus, não tem milagre. Pastor, chama aí para o senhor orar para a minha família. Não, nós vamos orar o mês inteiro. É essa palavra, mais uma outra palavra, não dá. Tem gente, se você é desses que, pastor, dá para num culto? Não dá, por isso que talvez sem ser, não, é um processo. É hoje você reconhecer algo, você percebi que eu estou sendo conduzido pelos meus desejos, então Senhor me ajuda, é assim, minha casa está desse jeito, mas eu percebi que tem esperança, que o Senhor tem promessa, então eu quero me aproximar do Senhor. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros, em nome de Jesus. Quero orar por você, você pode colocar em pé?